Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal foi criado para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos relacionados ao cultivo de planta em pote. E também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a fraternidade Nossa Família de Nazaré. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal aqui, tá certo? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é respondendo uma pergunta que vários que estão chegando no canal fizeram, tá certo? A pergunta é o seguinte: as plantas terrestres não precisam da terra para sobreviver? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists e os vídeos, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, tá bem curtinho, ok? E participe, boa sorte. Essa pergunta é muito comum, principalmente daqueles que estão entrando no canal agora, tá certo? Então, eu vou responder essa pergunta, tá, de uma forma bem simples, ok? Mas vocês que já estão no canal há tempo, tem que assistir também, porque eu vou colocar aqui, tá certo, dados interessantes e importantes, ok? Em primeiro lugar, vale a pena a gente relembrar, né, a definição da terra, né? Nós, agrônomos, chamamos a terra de solo, ok? Então, algumas vezes eu vou falar em solo, mas vocês interpretem como a terra, tá certo? O solo ou a terra, né? Ela, na verdade, é composto de alguns, digamos, itens, tá certo? Que basicamente são os minerais, tá certo? Ok? Então, rochas, minerais que fazem parte dela, tá? A parte da matéria orgânica, ok? Que pode ser restos de vegetais, né? Micro-organismos, até de pequenos animais. E por fim, gente, é a presença do ar, tá? E a água, ok? Isso faz com que isso é o que na verdade compõe a Terra, tá certo? Então a gente precisa comentar isso, né? Porque o substrato, na verdade, seria basicamente uma imitação, né, dessa terra, desse solo, ok? E é lógico, com as características conhecidas, né? E ideais para o seu cultivo. E vale também mencionar que nessa terra, nesse solo, existe constante transformações, tá certo? Ou físicas ou químicas, tá? Causada principalmente de ações, né? Inclusive ações devido à presença de micro-organismos no solo, tá certo? Até macro-organismos, né? No caso da minhoca e outros insetos, né, que podem estar presentes no solo. E tudo isso vai fazer com que haja, tá,
transformações químicas, né? Ou seja, liberação de nutrientes, tá? Tanto do composto orgânico como composto mineral para as plantas, tá? Então esses nutrientes, né, esses elementos químicos podem ser e são, na verdade, no solo, né, na terra, ok? Constantemente liberados, e esses, né, podem ser aproveitados pelos vegetais, tá certo? Então, a sua pergunta, eu tenho quase certeza que você quis dizer a terra, né, o solo, que fornece os nutrientes. Mas muitas vezes, né, esses nutrientes normalmente ficam abaixo da, digamos assim, da capacidade máxima do crescimento das plantas, tá certo? Por isso que a gente sempre divide substrato, tá, e adubo como duas coisas completamente diferentes, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. No caso de substrato mais modernos, né, o substrato que cada vez mais são utilizados pelos profissionais e também para aqueles que gostam de plantas no seu jardim, tá certo? Esses substratos são basicamente compostos de matérias orgânicas, né, como a gente sempre comenta aqui, mas muitos dos substratos têm a composição tanto, tá, de material orgânico como material mineral, tá certo? E eu tenho mais de 80 vídeos postados falando sobre os elementos, né, que compõem os substratos individualmente, e também comento das misturas. Se você puder assistir esses vídeos, seria muito instrutivo, muito importante para o entendimento do que eu estou falando aqui. E outra coisa que eu sempre comento aqui é a parte da adubação, tá certo? Então, as plantas que crescem, né, elas se desenvolvem, produzem flores e produzem frutos, tá certo? Precisam de nutrientes para a sua máxima produção, tá certo? Então, a gente sempre comenta que o adubo a gente tem que fornecer diferentemente do substrato, né? O adubo tem que ser fornecido constantemente, tá certo? Então, a gente sempre tenta definir aqui substrato como uma coisa e adubo como outra, né? Eu falo em vários vídeos isso, ok? E tento aqui reforçar para que o pessoal não confunda essas duas coisas totalmente diferentes. Faço uma comparação meio bobo, né? Mas eu acredito que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Eu sempre falo o seguinte: não é porque você coloca a roupa, né, você não precisa comer. Você tá entendendo? Uma coisa é a roupa, outra coisa é alimento, tá certo? Então, mais ou menos, digamos assim, para vocês entenderem o que seria o substrato, né, tá certo? E o que seria a adubação. São duas coisas diferentes. Assim, né, se vocês utilizarem o substrato com o manejo correto para cada tipo de substrato e também fazendo uso de um bom adubo, ok? Fazendo adubações constantemente, periodicamente, tá certo? E eu não estou dizendo aqui para vocês adubarem todos os dias, ok? Vocês podem fazer adubação quinzenal, mensal, tá? Então, se vocês fizerem todos esses manejos, né, corretamente, você vai sim ter um bom cultivo, resultados com plantas bonitas, né, e produzindo as suas flores e até os seus frutos. Vocês viram que essa pergunta bem simples, né, a gente consegue passar informações bem interessantes para vocês, ok?
Vocês não precisam ser um profissional para vocês cultivarem as plantas na sua casa. O que vocês precisam são informações um pouquinho mais detalhadas, um pouco mais técnicas. Então, eu conto com a ajuda de vocês para esse canal aqui também, tá certo? Essas informações estão gratuitas, né? Então clique no joinha, no like, tá certo? E enviem as suas perguntas, as suas sugestões, que isso ajuda bastante esse canal, tá certo? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá? Vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube, tá certo? Pelo canal, tá certo? E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para essa entidade, né, Sagrada Família de Nazaré, que é uma entidade que ajuda muitas pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos, roupas usadas, tá? Fraldas descartáveis, tudo que você possa ajudar, você vai estar contribuindo para diminuir essas necessidades dessas pessoas muito necessitadas. Ajude você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.